Olá, sou o engenheiro Fernando Fuertes, trabalho na Acrocabos na área de desenvolvimento de negócios e vamos falar hoje sobre amarração de cargas com ênfase nas cintas de amarração. A amarração de cargas é uma atividade necessária quando se trata de transporte rodoviário, ferroviário ou marítimo de bens e mercadorias. As cargas são posicionadas nos veículos de transporte e ficam sujeitas às forças que aparecem em cada um desses modais. Falando especificamente do transporte rodoviário, todos sabemos o que acontece com os corpos que estão nos veículos quando se freia, quando se acelera, quando se faz curvas. Então forças agem na carga, empurrando ela para frente, para trás e para os lados. E se ela não estiver devidamente contida, um dano vai ocorrer. Ou ela vai se movimentar, ou ela vai cair, ou ela vai se avariar. As técnicas de amarração de cargas estão previstas nas normas técnicas da ABNT. As normas técnicas da ABNT são oriundas das normas europeias. Então nós temos a norma EN 12195, dividida em 4 partes. A primeira parte é a parte de cálculo de tensões, a parte 2, amarração com cintas sintéticas, a parte 3, amarração com lingas de corrente tensionadores e a parte 4, amarração com cabos de aço. No Brasil, desde 2007, temos a norma brasileira de amarração de cargas, foi dado um número a ela, que é a NBR 15883, e foram feitas as duas primeiras partes. A primeira parte é de cálculo de tensões, onde se trata toda a parte técnica, a parte física e matemática, então se define quais são os métodos de amarração e para cada um dos métodos temos uma metodologia de cálculo e dimensionamento do sistema de amarração. Uma vez o sistema de amarração sendo dimensionado corretamente, nós vamos saber qual a quantidade de cintas de amarração que nós temos que usar para garantir a estabilidade e a mobilidade da carga, a fixação da carga, ou qual a resistência dos equipamentos de amarração que devem ser utilizados para garantir a integridade da carga, a depender do tipo de carga e do método de amarração. Então isso é posto na NBR 15883, parte 1. Na parte 2 é a parte que fala de produto, então é a norma que vai falar sobre a fabricação dos conjuntos de amarração sintéticos. Então é onde temos todos os conceitos a respeito desde a fabricação e da padronização das cintas de amarração, que elas podem ser fabricadas com 3 tipos de fibras diferentes: poliéster, que é o que prevalece mais no mercado, poliamida, que não encontramos muito aqui no Brasil, ou polipropileno, que não é muito usado nessa aplicação. Essa é a parte 2 da norma. Então trata-se das padronizações de largura versus capacidades de carga, trata-se dos fatores de segurança, os tipos de terminais nas extremidades, variados tipos de ganchos para que possam ser conectados ou na carga ou no ponto de ancoragem na carroceria do veículo. Também é tratado sobre a questão de identificação e rastreabilidade, testes, então todos esses materiais, quando fabricados, os seus lotes devem ser constantemente testados para se verificar o atendimento das especificações técnicas mínimas previstas em norma técnica. Depois nós temos a parte 3 da norma, que aí nos remetemos à norma europeia, que é a amarração com lingas de corrente e tensionadores, normalmente utilizadas para equipamentos, máquinas grandes. Não temos a norma brasileira ainda pronta, mas na ausência desta podemos usar a norma europeia. E a parte 4 da norma trata-se da amarração com cabos de aço e seus tensionadores, que podem ser guinchos de alavanca e tudo mais. Hoje nós vamos nos concentrar na amarração com cintas sintéticas. Além das normas de cálculo e das normas de produto, nós temos as chamadas portarias do CONTRAN. Então, através do Conselho Nacional de Trânsito, nós temos regras para que os embarcadores e os transportadores sigam e possam ser fiscalizados. Então, a resolução que trata de amarração de cargas em geral é a resolução 945. Essa resolução ela foi atualizada recentemente e sempre que tem uma atualização muda o número. Então, nessa resolução, os principais pontos ressaltados são a proibição do uso de cordas sintéticas ou não sintéticas ou naturais como elemento de fixação principal das cargas. Então não podemos usar mais cordas como elemento principal, ela só pode ser um elemento auxiliar, normalmente utilizado para amarrar uma lona, né? A obrigatoriedade de nas carrocerias termos os pontos de ancoragem, isso é de extrema importância. Onde vamos conectar os terminais dos equipamentos de amarração? Porque se nós teremos uma força que vai ser transferida da carga, quando ela é submetida a uma frenagem, uma aceleração, para o material de amarração, esse material de amarração tem que estar fixado na carroceria do veículo, que por sua vez tem que ter um ponto de ancoragem com resistência condizente ao sistema de amarração e às forças que estão sendo aplicadas. E esse é um dos principais pontos hoje de atenção no mercado. Há muitas carrocerias em uso que não têm pontos de ancoragem, não foram adequadas. Essa resolução foi criada em 2015
deram um prazo de 3 anos para as carrocerias serem adequadas e muitas delas ainda não foram. Os dispositivos de amarração comercializados e produzidos pela Acrocabos estão 100% de acordo com a norma brasileira NBR 15883, parte 2. E aqui nós podemos ressaltar alguns pontos. Então aqui nós temos como exemplo um conjunto de amarração de largura 50 milímetros, tá? Então os conjuntos de amarração eles podem ter várias larguras. Então começa-se com as cintas extremamente finas, de 25 milímetros de largura, com capacidade de carga 250 kg. As cintas de 35 milímetros de largura, que tem capacidade de carga 1000 kg. As cintas de 50 milímetros, que são as mais utilizadas para o transporte de carga em geral, sendo as duas anteriores que citei mais usadas para usos recreativos, para você amarrar uma carga na sua carroceria, no seu veículo de transporte, no seu carro de passeio. Já em veículo de carga, a gente passa a usar cintas de largura 50 milímetros ou 100 milímetros. Então as cintas de 50 milímetros, feitas de poliéster, elas têm várias capacidades de carga, então deve ser idealmente especificada qual a capacidade de carga necessária. Então se inicia em cintas de capacidade de carga em tração direta de 750 kg, depois podemos ter cintas de 1000 kg, 1500, 2000 ou 2500 kg. Nesse exemplo que temos aqui, temos uma cinta de capacidade de carga 2500 kg em tração direta. Então isso significa que essa cinta, sendo posicionada numa máquina de tração, tendo seu terminal fixado num ponto de ancoragem e do outro lado o outro terminal, ela tem que suportar 2.500 kg de esforço. Mas qual é o ponto mínimo de ruptura? Então a diferença entre a carga de ruptura e a carga máxima de trabalho é o chamado fator de segurança. Em amarração de carga aqui no Brasil, o fator de segurança é de 2:1. As nossas cintas e as nossas conjuntos de amarração, as nossas catracas, são 100% testados em conformidade com a norma, atendem o fator de segurança 2:1. E nós também possuímos uma linha completa de acessórios para garantir a segurança da operação. As cintas muitas vezes são passadas por cima da carga para se fazer essa fixação. Esse tipo de amarração é chamado amarração de topo. Então na amarração de topo há um contato da superfície dessas cintas com o topo da carga. Então nesse local há uma compressão muito grande, porque quando acionamos a catraca, tensionamos a cinta no limite da força manual, podemos gerar forças no tecido da cinta que pode ultrapassar seus 500 kg, 700 kg, dependendo do tipo de tensionador. E se eu tiver uma carga com canto vivo, fatalmente essa cinta vai desfiar, vai cortar, ou durante o transporte com a trepidação, com o movimento, ela vai ser fadigada, ela vai desfiar e podendo se romper, e não cumprindo seu papel quando tivermos as frenagens, as curvas e acelerações. Então para isso nós temos um conjunto de vários tipos de luvas de proteção que podem ser inseridos nas cintas para proteger na área de contato com o canto vivo, seja para cintas de 50 milímetros, seja para cintas de 100 milímetros ou de 75 milímetros. Temos também cantoneiras especiais, plásticas, que podem ser colocadas nas quinas, né, para que a cinta deslize livremente e tenha uma equalização dos esforços dos dois lados da amarração. Dessa forma, pode-se trabalhar com esses conjuntos de forma tranquila, com segurança, com eficiência, sem o risco de rupturas indesejadas durante o transporte. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e até o próximo!